Gravação iniciada. Bom, boa tarde, mas retomando os processos ainda da manhã, na sessão da manhã. Vamos começar com o item 25 da pauta da manhã, de relatoria do conselheiro Luiz Roselli, processo 13.603.003.722.2007.53. Com a palavra o relator. Se quiser resumir, fica à vontade. Presidente, recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte em face do acórdão tal que foi emendado assim. Falhas quanto à prorrogação do MPF e identificação de infrações em tributos não especificados não causam nulidade no lançamento. Em síntese, o litígio decorre de auto-infração que exige IR 2004 sobre a diferença entre valor escriturado e informado em DCTF. A impugnação do contribuinte foi julgada em precedente, houve recurso voluntário, qual foi o objeto do acórdão acima referido, a empresa apresentou recurso especial, esse foi admitido parcialmente com base num paradigma falando que vícios do MPF, principalmente quanto ao tributo, era causa de nulidade, né, e o acórdão recorrido entendeu que não haveria vício capaz de sustentar a nulidade arguida. Chamada a se manifestar, a Procuradoria ofereceu contrarrazões, pugnando apenas pela manutenção. Eu vou direto para o conhecimento, porque eu acho que a matéria não vai dar muita polêmica. Do confronto entre a decisão recorrida e o paradigma, eu entendi que não existe a necessária similitude fática entre os acórdãos comparados. A fiscalização, que culminou na emissão desse auto de infração que faz parte do presente processo, o MPF, além do IPI, teve por escopo as verificações obrigatórias. Então, se você for ver, eu colei aqui um pedaço do MPF, e você vê, né, que é um MPF-F, né, que é aquele de fiscalização, tem o IPI, porque é decorrência também de IPI, mas também faz parte das verificações obrigatórias, você pode ver que está expressamente assim consignado no termo. Então, minhas palavras, a fiscalização que antecedeu este processo, desde seu início, também tinha por foco a análise da regularidade dos valores declarados e apurados pelo sujeito passivo em sua escrituração contábil e fiscal, entre aspas, em relação às instituições administradas pela SRF, o que inclui o IRPJ escriturado e declarado pelo contribuinte, mas que por não ter sido recolhido, ensejou sua cobrança de ofício. Em outras palavras, a presente autuação partiu exatamente das verificações obrigatórias referidas no MPF, conforme, aliás, foi explicitado na própria motivação da infração. Então, a própria motivação, ele fala da diferença entre o valor escriturado e justifica o procedimento no que não está lançando de IPI, porque está contemplado nessas verificações obrigatórias o IRPJ declarado e não pago. O paradigma, por sua vez, negou provimento ao recurso de ofício encaminhado pela DRJ contra sua própria decisão que considerou nulo o lançamento de IR, constituindo em face de determinada cooperativa, uma vez que os julgadores constataram que, não havia MPF específico para esse tributo, o MPF lá também era de IPI e não de IRPJ, não havia sido incluído um dos anos autuados naquele caso, e a situação não se enquadrava nas exceções previstas na própria legislação de dispensa, dentre elas o procedimento de verificações obrigatórias. Veja-se a propósito a seguinte passagem do relatório do paradigma. E aqui eu transcrevo, e ele afasta, né, o enquadramento nas verificações obrigatórias. Então, o que se percebe, contudo, é que o paradigma envolve situação fática incomparável com a presente, uma vez que, ao contrário daqui, o auto de infração lá analisado não decorreu das ditas verificações obrigatórias. Diante, então, da ausência de similitude fática, não há que se falar em dissídio. Dessa forma, eu não conheço do recurso especial, é como voto. Conselheira Edeli. Com o relator. Conselheira Lívia. Desculpa, parecia um caso simples, mas é que eu posso estar perdendo alguma coisa.
me parece... O voto, que eu comparo o acórdão com o acórdão para ver divergência, não necessariamente TVF, entendeu? Tudo bem, o caso dos autos tinha verificação obrigatória como item no TVF. Isso no acórdão foi considerado como incluía o tributo, e por isso incluiu. E no caso do paradigma, se entendeu que verificações obrigatórias não estariam... Não sei, preciso de mais tempo. Então, Zé, ele pode explicar, ele quer lhe explicar. Na verdade, conselheira Lívia, para o acórdão recorrido aqui, eventuais vícios do MPF não anulam o lançamento. Então, ele nem entrou no mérito de como que era o MPF, qual era o tributo, que ano que era, porque ele entendeu que o MPF, por si só, não constitui um vício. O paradigma trazido, ele era um recurso de ofício de um auto que a própria DRJ anulou, justamente porque ela justificou que, naquele caso, como não era um lançamento de IR com um MPF de IPI, mas que o IR não era decorrência das verificações obrigatórias. Então, na hora, isso que me chamou a atenção. Eu fui ver o MPF desse caso concreto. O acórdão recorrido, de fato, ele não usa o fundamento que eu estou usando para não julgar nulo, ele usa um outro fundamento. Mas aí, na hora que eu fui comparar situações fáticas, realmente eu tive que entrar nesse caso no mérito do MPF. Por quê? Porque eu precisei comparar MPF com MPF. Porque para mim era relevante isso. Então eu entendo que eu comparo acórdão com acórdão. Mas o fundamento que eu me valia é diferente daquele. Eu não estou julgando um mérito aqui. Eu estou tentando ver se a situação fática. Eu estou tentando ver o paradigma reformaria esse, e aí eu não consigo chegar nessa conclusão justamente porque lá ele afasta a verificação obrigatória. Aqui, embora o recorrido não entre nesse mérito, eu vejo logo na cara que verificação obrigatória, foi motivado assim. Então eu concordo com você que eu acabei usando sim para caracterizar a dessemelhança o TVF. Mas aqui eu não vejo que aqui foi matéria não pré-questionada ou aos vezes eu fiz isso para ver se eu podia comparar paradigma com recorrido. Não sei se eu me fiz claro. Então, mas me parece que o paradigma está dizendo, ele entra no caso de verificações obrigatórias, ele está falando, se não for o caso, o vício no MPF anula o lançamento. Então, me parece que o paradigma está questionando essa premissa do recorrido. O recorrido fala, vício no MPF não anula o lançamento. E o paradigma está falando, se for o caso, anula sim, mas no caso aqui não anulou, porque... E entrou na história, o que é verificação obrigatória, se está no limite, se não está, e ele, no caso, estava. É que foi uma leitura muito rápida, né, agora só, mas me parece que ele consegue questionar essa perspectiva do recorrido nessa parte. Assim, eu vou ser sincero, para mim, eu até entendo o seu racional, eu não sou tão rigoroso assim. O que eu quero ver é, para eu comparar, eu preciso ver se no caso que ele falou assim, como o MPF era de IPI, e lá o IR que foi cobrado não era de verificação obrigatória, eu fui ver se esse caso era igual. Se era um MPF de IPI, se não era caso de verificação obrigatória. Aí quando eu me deparei com o MPF, primeira coisa, concordo, não é caso de IPI. Aqui o MPF está escrito em cima IPI que nem lá. Mas aqui é caso de verificação obrigatória. Por isso que eu entendi dessemelhante. O acórdão recorrido, ele não usa o fundamento de que aquilo é verificação obrigatória para afastar, porque ele ainda, se fosse ou não fosse, é irrelevante. Mas eu tive que fazer essa análise de comparar os MPF para ver a divergência. Se vocês entenderem, basta o IPI, não basta a verificação obrigatória, no mérito, eu já antecipo que eu vou falar, não, o IR vem de verificação obrigatória, então podia. Mas eu fui um passo anterior. Como era algo pontual, é o MPF, deixa eu comparar se são MPFs iguais. Foi esse o critério que eu fiz para ver. Porque aqui, com certeza, a DRJ não ia julgar nenhum acórdão, porque aqui é caso de verificação obrigatória e lá não é
casos de verificação obrigatória. Daí a dessemelhança, a meu ver. Conselheiro Matosinho quer falar. Pode falar, Matosinho. O que eu observo aqui, no item 3 aqui das razões do paradigma, fica bem claro, inclusive, que a situação não se enquadrava nas decisões previstas na própria legislação de dispensa, dentre elas, o procedimento de verificações obrigatórias. Só isso aí, para mim, mata a questão. Assim, o que o acordo paradigma está dizendo? Se fosse verificações obrigatórias, eu aceitaria. E aqui, como o Tozelli buscou bem no processo, é decorrente de verificações obrigatórias. Então, praticamente, eu acho que infirma o paradigma. O paradigma nem se presta nesse caso, eu acho, a divergência apontada. Se eu não estiver errado na minha interpretação. Conselheira Lívia. Ele pediu primeiro, né? Eu não vi. A tese do paradigma é nulo a exigência de crédito tributário que não esteja contemplada em verificações obrigatórias. Então, essa tese não reforma o recorrido. O contribuinte tenta construir uma divergência a partir de um paradigma que não decreta nulidade por qualquer falta. Conselheira Lívia. É que eu estou entendendo o paradigma, como dizendo, é nulo o tributo cobrado sem base no MPF. Se o MPF diz ou não que é verificações obrigatórias, isso é mérito. O que o paradigma está dizendo é eu anulo uma exigência com base no MPF errado e o recorrido está dizendo eu não anulo, pode estar escrito o que quiser no MPF, lançamento de atividade vinculada, tanto faz. É a minha percepção. Diga, Fernando. Eu entendo o raciocínio da conselheira Lívia, né? Mas partindo daquele pressuposto de que o paradigma, né, o entendimento do paradigma precisaria reformar o nosso recorrido aqui, ele jamais reformaria. Porque lá ele está afirmando que igual à nossa, ele não reforma. Então, se ele fosse mais genérico e não tivesse tocado no assunto verificações obrigatórias, eu concordaria contigo. Mas como ele fala, não, olha, se estiver fora das verificações obrigatórias, quer dizer, por outro fundamento, ele manteria a decisão do recorrido. Né? Então, ele não é apto para reformar. Acho que, pelo menos, é como eu compreendi. Conselheira Lívia, como vota? Entendi, Fernando. Entendi. Mas acho que vou só pelas conclusões, então, porque é muito por esse aspecto específico. Acho que eu aceitaria um genérico. Acho que ele seria capaz de reformar, sim, só como ele entrou no mérito aqui E para mim é muito... entrar no MPF é muito entrar no mérito, sabe? Mas, enfim, vamos só pelas conclusões, acompanho o relator. Conselheira Andréa. Acompanho, presidente. Conselheiro Caio. Com o relator. Conselheiro Fernando. Com o relator. Conselheiro Matosinho. Com o relator. Conselheiro Alexandre. Com o relator. Conselheira Rita. Acompanho. Também. Então, não conhecido por unanimidade, conselheira Lívia acompanhou o relator pelas conclusões. Item 30 da pauta, processo de relatoria da conselheira Andréa de Ferro, Aços Especiais. Processo 11.020.002.340, 2010-33. Com a palavra a relatora. Obrigada, presidente. O recurso da Fazenda e o acórdão recorrido eu abaixo aqui, transcrevo, né? A infração, primeiro a infração, né? A descrita pela autoridade, apresentou a impugnação da DRJ, a DRJ manteve, chegou no CARF, então aqui está a ementa, né? Questão de dedutibilidade de despesas com propaganda. A ciência da decisão da Fazenda, ela apresentou embargos que foram rejeitados. A Fazenda, então, apresentou recurso especial, utilizando como fundamento o voto vencido do acórdão recorrido, que se baseou na tese de que o contribuinte poderia facilmente constatar que a empresa prestadora de serviço estava inativa. O recurso fazendário foi objeto de despacho de admissibilidade, que reconheceu a divergência interpretativa e examinou a situação análoga do presente caso, né? Então, é o relatório. Aí, passando por conhecimento, trago aqui o artigo 67.
do RICAF, e o contribuinte questiona o conhecimento do recurso fazendário por entender que há uma diferença fática nos casos pelos acórdãos. Defende que, no presente caso, restou comprovado que a empresa prestadora de serviços encontrava-se regular e ativa nos cadastros da Receita Federal, enquanto que no paradigma indicado, a tese firmada foi no sentido de que os gastos de publicidade somente serão admitidos como despesas operacionais quando a empresa beneficiada for registrada no CNPJ e mantiver escrituração regular. Em sua visão, a distinção quanto ao registro no CNPJ seria suficiente para justificar o não conhecimento do recurso fazendário. Discordo. Em verdade, os processos são absolutamente semelhantes e dizem respeito à mesma empresa recebedora dos pagamentos, a base competições automobilísticas, que naquela oportunidade prestou serviços para outro contribuinte. Resta evidente, pois, a similitude fática e jurídica da matéria, a razão pela qual ratifica o teor de despacho de admissibilidade para conhecer o recurso especial, pois que preenche requisitos regimentais. Na verdade, o paradigma indicado era da mesma empresa prestadora de serviço desse processo aqui, e a mesma autuação. E uma decidiu de uma forma e aqui decidiu-se de outra. Então, eu conheci o recurso, não considerei essa argumentação do contribuinte. Posso passar para o mérito, presidente? A questão trazida a debate pela Fazenda diz respeito à possibilidade de dedução de despesas com propagandas contratadas pela empresa de comunicação que supostamente não possui situação ativa perante a Receita nem mantém escrituração contábil regular. No presente caso, o acordo recorrido pautou-se na boa-fé do contribuinte, enquanto no paradigma a decisão entendeu que sem o cadastro do CNPJ e a escrituração regular da contabilidade do prestador, as despesas seriam indedutíveis. Para que possa entender o alcance da matéria, convém destacar o teor da acusação. Aí eu transcrevo aqui o teor da acusação. Aduz a interessada que não existe qualquer controle comum ou ingerência entre as empresas. Torna-se inviável para o tomador de serviço comprovar a regularidade da escrita fiscal do prestador. Ocorre que ser diligente nesse ponto torna-se cristalino diante do dispositivo legal, que é o 366, parágrafo 2º do Rio 99. Isso se faz necessário quando se contrata um negócio. Está patente a necessidade da escrituração regular. No caso dos autos, apesar dos serviços terem sido prestados, as notas fiscais emitidas, assim como terem sido anexadas fotos dos veículos que participaram das competições, certo é que deixou o contribuinte de atender a dispositivo legal e fundamental para a dedutibilidade desse dispêndio. Não basta ver a cópia do cartão do CNPJ da empresa prestadora de serviço, a base, que indicava a situação cadastral regular em 2005, antes do início dos pagamentos, conforme reproduzido, e que o contribuinte traz como prova desde a DRJ. Eu vou até colar aqui, que eu não colei, mas vou colar aqui o cartão do CNPJ. Assim, era dever da contribuinte, diante do dispositivo legal, verificar a situação escritural da empresa com quem contrata. É disso que os serviços de propaganda devem ser considerados despesas operacionais na exata medida em que se relacionarem ao objeto da empresa e tenham sido efetivamente prestados e pagos. Enquadram-se, portanto, nos termos do 299. Mas a situação exposta nesse mesmo regulamento também deveria ser respeitada. Senão, vejamos o 366, que está lá. As despesas de propaganda pagas ou creditadas a quaisquer empresas somente serão admitidas como operacional quando a empresa beneficiada for registrada no cadastro CNPJ e mantiver a escrituração regular. Está patente a necessidade da escrituração regular. Faço minhas as palavras do relator do paradigma, trazido pela PGFN, que tratou da autuação sobre os fatos aos quais a mesma empresa prestadora estava envolvida. Aí eu transcrevo e falo do 366, né, que também, assim como no paradigma, a norma acima transcrita é clara. As despesas de propaganda somente serão admitidas como operacional quando a empresa beneficiada for registrada no CNPJ e mantiver a escrituração regular. Antes, pois, presidente, então eu dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional. É fratura exposta, na minha opinião. Conselheira Helene. Nunca tinha enfrentado essa acusação. Interessante é que ela chega por um caso extremo, né? Um caso extremo, né? É compreensível a legislação, embora seja uma legislação de 1964, né? Atribuir isso a serviços, né, a despesas com baixa materialidade, né?
Na verdade, o artigo 54 da 4506, despesas de propaganda, e aí no inciso 4 vem as despesas pagas a quaisquer empresas, inclusive de propaganda, dá a impressão até que o 54.4 tem um espectro maior, mas o caput limita a despesas de propaganda. Fernando caiu, né? Uhum. Eu estou ouvindo vocês. Tá certo. A sua imagem só caiu. Desde que registradas como contribuintes do imposto de renda e mantenham escrituração regular, né? E aí a gente tem uma pessoa jurídica que nunca apresentou declaração, né? 10 anos de inatividade, nenhuma entrega de DCTF, e eu só estava vindo para os fundamentos do recorrido para tentar compreender melhor a argumentação em contrário. Eu não vejo como contornar o dispositivo legal, né? Num caso extremo desse, né? Se eu excluo a aplicação do dispositivo num caso extremo desse, não me resta mais onde aplicá-lo, né? Me parece negativa de vigência. Só queria ver a argumentação para admitir a dedutibilidade. A boa fé. O Caio está pedindo para falar. Diga, Caio. Obrigado. Eu sei que a gente tem 20 minutos, mas eu quero inaugurar o debate, então, já. Essa questão, ela me lembra, não, na minha opinião, a parte geral, tributária, ela é exatamente a mesma do objeto da súmula 509 do STJ, que na verdade é uma súmula de CMS, que é referente ao caso dos chamados fornecedores inidôneos, que o próprio STJ chegou à conclusão que as normas que transfiram aos contribuintes o dever de por um lado, de fiscalizar a regularidade fiscal de seus fornecedores, ela deve ser relativizada e submeter à boa-fé, de forma de que o fisco só poderia autuar esses contribuintes que transacionam com fornecedores inidôneos se provada a má-fé e a coincidência. Aqui, essa lei vetusta do imposto de renda, ela fala do cadastro do IR do fornecedor e da regularidade das informações, das obrigações acessórias, que na época, inclusive, estava abarcado por sigilo. Então, é complicado para eu poder ter, inclusive diante do princípio da renda líquida, diante do artigo 43, diante da própria norma do 299, eu fazer uma interpretação seca e isolada desse dispositivo, que inclusive impõe ao administrado a fiscalização de rigidez de contabilidade e transferência de transmissão, de novo essa palavra, transmissão de declarações de outro contribuinte. E isso foi levado ao STJ, não propriamente em relação ao imposto de renda, mas em relação ao ICMS, mas a mesma tese, porém adotada pelo fisco estadual, que levou, por sua vez, à edição da súmula 509, falando que exatamente que todas as normas estaduais que impõem isso, assim como aqui a gente está diante de uma norma federal que impõe isso, elas devem ser relativizadas e interpretadas sobre a ótica de boa-fé, de modo que teria que ser ônus do fisco fazer a prova que a transação deu-se de má-fé, para aí sim. Então, esclarecendo a pergunta da Edeli, esses são os fundamentos que eu acho extremamente sólidos. Então, eu acho aqui, doutora Andréa, como a senhora usou o termo fratura exposta, é curioso, eu acho muito saudável, eu acho que é isso mesmo, eu acho muito salutar, eu acho uma fratura exposta inversa. Eu acho que a acusação devia ter se aprofundado exatamente na demonstração de ciência, de má-fé, ou pelo menos que ela estava no mesmo grupo, ou que teve alguma vantagem direta, entende? Então, acho que à luz da jurisprudência da STJ, que tem mais de 15 anos, a acusação, né, teria que se aprofundar nisso, não poderia ser objetivo. A gente tem que lembrar que tem o 299, né? O 299, aqui eu tenho uma regra de dedução que tem que ser interpretada junto com o 299, e eu sempre vou falar da história da renda líquida. O imposto de renda é exceção legal eu não deduzir a despesa.
né? Ela não é deduzida quando tem uma prova da sua ilegalidade ou da sua inocorrência. Então, obrigado pela palavra, era isso que eu queria pôr na mesa. Fernando. Presidente, sem entrar nas peculiaridades ainda do caso, talvez alguém possa achar interessante entrar, mas me sinto satisfeito com o que já ouvi. Só quero lembrar, em relação a essa súmula citada pelo CARF, pelo conselheiro Caio, eu acho interessante tudo, mas eu lembro que a gente tem dispositivos muito parecidos de legislação mais nova que também dão essa espécie de presunção de idoneidade para esses documentos. Né? Se a gente pegar lá, a base legal é o artigo 82 da 9430, que é o 217 do regulamento. Ele vai dizer lá, além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados de documento emitido por pessoa cuja inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta. Também é uma presunção, tal qual ali, no parágrafo desse aqui tem uma exceção, está dizendo, olha, ele inverte o ônus da prova. Né? Ele vai falar, olha, em princípio ele é indedutível, né? A não ser que se prove o adquirente de bens e mercadorias, o tomador de serviço, comprovar a efetivação do pagamento do preço respectivo, o recebimento dos bens, direitos, mercadorias ou utilização dos serviços. E tem uma inversão do ônus da prova que eu acho que é interessante. Eu acho da mesma maneira que eu não posso tomar como que a prova tem que ser do fisco de que aquilo ali é uma fraude. Não, eu acho que a lei veio trazer uma hipótese reversa. Fala, olha, se alguém adquiriu, se alguém comprou, de alguém que está com CNPJ inapto, naquele caso não tem nem CNPJ, pressupõe-se que isso não foi feito. Né? Agora a gente teria que discutir se haveria essa questão do contribuinte trazer elementos que pudesse transpor, né? No 217 do 99 isso é claro. Já nesse dispositivo trazido pela conselheira Andréia, pelo menos na legislação não tem essa exceção, né? Mas eu acredito que fica complicado a gente dizer que sempre esse ônus vai ser do fisco nessas hipóteses de irregularidade cadastral, quando a lei traz, na verdade, um entendimento inverso. Né? É muito rápido, doutor André, muito. Era só para avisar para o Fernando, não é assim um ônus de comprovação de fraude, que aí eu concordo com o exagero. É o ônus da demonstração de que o contribuinte adquirente estava, no mínimo, ciente é isso só. É ciente. Ok? Posso falar? Posso falar, presidente? Ele terminou? Ele terminou. Então fala. Não, é só para trazer aqui o seguinte, o contribuinte, ele pode transacionar com quem ele quiser, ele pode fazer negócio com quem ele quiser, ele pode tratar essa situação como ele quiser. Agora, para deduzir para o imposto de renda, para tratar como despesa operacional, tem que seguir o que está na legislação, a meu ver. Por isso que eu coloquei que seria uma fratura exposta, porque, para mim, o contribuinte, ele deveria ser diligente quando ele sabe, deveria saber que a legislação do imposto de renda traz essa ressalva. Então, diante disso, eu mantive o entendimento e dei provimento ao recurso da Fazenda, só para deixar claro. Conselheira Edeli. Eu discordo da conselheira André quando ela disse que o acórdão recorrido validou por conta de boa-fé. Na verdade, o contribuinte apresentou um cartão de CNPJ com situação de ativa desde 2005 até 2010, né, que é o período da autuação. O cartão a transcrição do cartão é de 2010 e consta a situação ativa desde 2005. Então, eu me pergunto, eu discordo da aplicação da tese do STJ, referida pelo Caio, porque aqui é prestação de serviço, então não dá para você partir da mesma base material que o STJ constrói a jurisprudência dele a partir de fornecedores, né? Ali as evidências materiais favorecem essa construção da boa-fé em favor do sujeito passivo, apesar da inatividade.
Agora, eu me pergunto, diante de um dispositivo legal como esse, que prova do que o contribuinte tem que se resguardar para contratar uma empresa de propaganda? Né? Se ela não tem como, entendo que não cabe ao contratante fiscalizar a escrituração, demandar dessa pessoa a escrituração. Ele tem que buscar outras evidências. Então, a inscrição no cadastro parece ser algo razoável de se pedir. E a 9430 prevê desde 96 a inaptidão no artigo 80 para quem não entrega a declaração, né? Então, essa contribuinte ficou de 90, aqui estamos... todos esses anos já perdi a referência que está no voto da Andréia, está na acusação fiscal, de tantos anos sem que constasse a inaptidão no cadastro dela, né? Então, eu acho que a gente está aqui numa situação, pela acusação fiscal, ok, mas e quando a gente olha do lado do contribuinte, o que ele conseguiu enxergar? Ela está desde 99 a 2009 apresentando declarações como inativa. Então, como ela entregava declarações de inatividade, ela não era declarada inapta, né? Então, ela não tem a informação, mas acontece que nesse procedimento ela apresenta o cartão de CNPJ ativo. Mas não é o suficiente. Mas a legislação diz que, além do CNPJ, ela tem que estar com a escrituração regular. A empresa, ela pode fazer uma consulta, ela pode botar uma cláusula contratual, não somos nós que vamos dizer isso. A gente só tem que aqui verificar quais são os requisitos de dedutibilidade. Ela pode transacionar com o que ela quiser, mas para deduzir do imposto de renda tem que ter os requisitos. É nisso que eu estou me pautando. Com relação ao recorrido, eu entendi no âmago, né? Eu às vezes sou sucinta na forma de falar, mas o meu âmago, eu tenho essa coisa de ser bem sintético, foi o que eu entendi, da presunção de boa-fé do contribuinte, porque ele não teria como verificar essas situações aí diante desse dispositivo legal. Eu entendo diferente. Conselheira, eu não sei, Rita e Matosinho, quem botou a mão primeiro? É só para corroborar um pouco a fala do Caio, eu concordo que é um pouco assim, semelhante a essa questão que foi analisada pelo STJ no caso do ICMS. E a ideia, acho que o dispositivo é sempre evitar a fraude, né? Eu estou contratando um serviço que não é prestado e vou me beneficiar disso. E aqui eu acho que o contribuinte ele faz provas de que esse serviço de fato foi prestado. Primeiro que ele apresenta os documentos fiscais que não foram refutados pela fiscalização. Então, até com base nesses documentos fiscais, a fiscalização poderia ter feito a exigência de um eventual tributo não recolhido pelo prestador de serviço. E ainda traz a própria foto da própria publicidade realizada. Né? Então, e com base no que foi colocado pelo conselheiro Caio, eu vejo essa similitude fática, eu vejo que os documentos da prestação de serviço estão nos autos, esses documentos eles não são refutados, e aí, de fato, transferir para o contribuinte que tem uma informação do próprio cadastro de CNPJ, da situação ativa da empresa, a obrigação de checar a realidade cadastral, né, a regularidade cadastral desse prestador, eu acho que é um ônus desproporcional diante das informações que ele tinha naquele momento. Matosinho. Presidente, eu acho que tem que conjugar esses dois dispositivos. Acho que foi bem oportuno a indicação que o Fernando faz e vejo que são duas normas, uma de 64 e outra 96, né? Ambas tratam não uma questão de fundo, que é a idoneidade da empresa prestadora, né? Eu acho que não é a mesma situação lá da súmula do STJ, eu até já tive vários casos de julgamento de glosa nesse sentido, então, a boa-fé do contribuinte em relação ao fornecimento da mercadoria, e aí entrava a avaliação, de fato, de se era uma empresa vinculada, né? São Paulo tinha muito aquelas notas fictícias, né? Aquelas empresas noteiras, inclusive, para fornecimento falso de crédito de IPI, estofins e tal. E aí, aqui me parece que, assim, a questão meritória é ver se a consistência nessa despesa. Eu acho que a gente tem que
é difícil realmente a literalidade da legislação, eu votaria com a Andréia, mas eu acho que tem um contexto fático e uma atualização de legislação que tem como pano de fundo essa questão da idoneidade do prestador, que ao tempo do, não sei, o contribuinte conseguiu trazer um cartão de CNPJ, estaria ativa, né, e acho que bem a conta aí dele, não sei se está reformulando ou não o seu entendimento inicial, e o fisco não fez nada, ou seja, ela está inativa, está dizendo que está inativa, né, não aconteceu nada, e eu acho que o contribuinte, por mais que a legislação estabeleça, ele não tem poder fiscalizatório para exigir, mesmo contratualmente, e isso aconteceria a posteriori, uma escrituração. Essa escrituração vai ser a posteriori. Que adiantava apresentar uma escrituração anterior, não, tem aqui, ó, o meu diário que está escrituradinho. É difícil um controle, me parece meio domina essa estipulação legal. Tá bem, está lá na lei, mas aí eu acho que a gente vai ter que contextualizar nessa legislação mais recente e o que se espera dessa norma, que é exatamente evitar a utilização de uma nota fraudulenta para dedução de despesa. E se o contribuinte, aí eu não entrei na análise fática, comprovou a efetividade do serviço e o pagamento, e ainda trouxe esse extrato do CNPJ ativo, ele tinha muito, também caracterizado a boa-fé e a existência do serviço e do pagamento. Então, assim, acho que ultrapassaram o ônus da prova do contribuinte exigir mais que isso. Conselheiro Caio. Muito breve, dentro do que o Matosinho falou, só adicionando, eu acho que a doutora Andréia está certíssima, a doutora dele está certa, é a lei. A lei está lá, ela não pode ser ignorada, ela não pode ser derrotada. Né, mas ela traz uma presunção, né, Fernando, como você falou, mas existem N tipos de presunção, existem N modalidades. Eu acho que dentro de tudo que eu já falei, eu adiciono que a presunção que está lá, se ela for elegida pela materialidade da operação, ela não pode virar a presunção lá, uma presunção iuris et iuris, absoluta, que mesmo o contribuinte demonstrando que fez a operação, que pagou, que recebeu o serviço de propaganda, que está tudo ali, mas o contribuinte tinha uma falha nos livros, pronto, acabou, eu não vou deduzir a despesa do custo que eu tive, que foi prestado, que efetivamente reduziu o meu lucro. Então, eu rasgo toda a legislação de imposto de renda, princípio da renda líquida, artigo 43, normas de extração do lucro líquido e do lucro real, e daí por uma falha na escrituração do meu fornecedor, bom, então era isso. Então, que tipo de presunção estamos lidando? Então, naturalmente, a norma é aplicável, mas havendo uma prova do contribuinte, essa norma é lidida. É simples. Ok, acho que já temos condições de votar, né, conselheira Edeli? Só um minutinho, professor, só para terminar o paradigma. Gente, só enquanto a Edeli analisa o paradigma, eu estava olhando também, me deu dúvida da admissibilidade, exatamente que o paradigma, ele passa ao largo dessa questão de se foi ou não juntada a prova pelo sujeito passivo de que ele teria sido diligente na verificação. Ali não tem nada disso, ele só fala não tenho como apurar, e o voto condutor fala não foi provada a regularidade fiscal, mas ele diz regularidade fiscal, acho que se referindo a regularidade de escrituração mais CNPJ ativo, e não cadastro inativo ou ativo. Então, eu fiquei com uma dúvida na admissibilidade, mas como parece que ele passa ao largo disso, se essa prova foi juntada ali naqueles autos, ela foi ignorada, não está claro se lá naquele caso foi provado ou não que o sujeito passivo foi diligente, pelo menos, em verificar que a situação cadastral estava ativa ou não. Ele só menciona no relatório assim, eu não tinha como saber que ele estava inativo. Mas ele também não menciona nada de falar, eu tenho o cadastro aqui, inscrição ativa. Então, eu fiquei com dúvida no conhecimento, mas só adiantando, eu acompanho a relatora porque realmente, na dúvida, eu conheço. Parece que na dúvida, isso foi pelo menos ignorado, ou enfim, não foi circunstância que foi levada, foi importante lá, e mesmo assim lá se negou provimento. Então, Fernando, você está nos ouvindo? Fernando? Sim, presidente, estou ouvindo. Tá, ok. É que sua internet está tudo preto.
Diga, Andréa. Entendo? Não, só para esclarecer para a conselheira Lívia que a questão de ser diligente foi eu que coloquei, tá? Eu posso também, isso aí não é questão de comparação de recorrido com paradigma, tá? A questão de ser diligente foi eu que coloquei no meu voto, tá? A questão de ser diligente, o contribuinte deveria ser diligente. Isso não tá, isso foi um complemento do meu voto, então não seria a questão da divergência. Divergência é exatamente a mesma, com o mesmo contribuinte, a mesma situação da despesa com publicidade e a mesma legislação tributária, que deram resultados diferentes, tá? Só para esclarecer. Conselheira Ideli? Eu tive dúvida também no paradigma não ter a discussão a discussão do cartão de CNPJ, né? Esse autor aqui não teve esse mesmo pensamento, né, de juntar a prova, né, porque essa prova vem em impugnação, então não significa necessariamente que o contribuinte tenha sido diligente durante a contratação e reunido esses elementos, né. O fato é que no recorrido ele veio aos autos e no paradigma ele não veio, né, mas nenhum dos dois, a conduta de trazer a impugnação, quer dizer, a conduta de trazer a impugnação não prova que ele tenha sido diligente no momento da contratação, mas isso eu também não consigo interpretar esse artigo seco, né, considerando a evolução da legislação e a prática em relação aos casos de inaptidão. Eu vou divergir da relatora para entender que aqui a apresentação do cartão de CNPJ com regularidade é prova suficiente aqui para legitimar a conduta da contribuinte, porque as demais objeções apresentadas pela fiscalização são em relação a informações que o contribuinte não tem acesso, que é a entrega da DIPJ, a entrega das DCPF, a entrega de DIPJ com inatividade, né, e aí fica a burla do sistema. Realmente a contribuinte consegue se manter regular, né, com suas obrigações fiscais, entregando declarações de inatividade, e se permite isso por meio se faculta o cumprimento da obrigação acessória dessa forma para contribuinte, até porque não deve nem se lembrar que existe esse dispositivo lá de 1964 exigindo essa verificação de regularidade do sujeito passivo. Então, acaba com essa construção de cumprimento de obrigações acessórias por esse meio, que permite ao sujeito passivo ter um cartão de CNPJ ativo, apesar de estar se declarando inativo há 10 anos, né, e se inviabiliza em face do contratante um cumprimento mais adequado daquilo que a legislação prevê. Então, por conta dessas circunstâncias específicas do que representa esse cartão de CNPJ na situação de ativo de 2005 a 2010, é que eu vou divergir. E aqui negar provimento ao recurso a fazer. Ok. Matosinho, você participou desse julgamento do paradigma, você viu? Paradigma foi unânime, hein? Paradigma foi unânime. Não vi, não. Lá. Bom, Lívia, conselheira Lívia. Então, também acho que a legislação tem que ser interpretada de forma que não leve a que se considere o contribuinte como sujeito a uma condição impossível. Você pedir que o seu prestador de serviço tenha escrituração ativa porque você contratou um serviço dele é irrazoável. Não tem como. O máximo que você pode exigir é que ele seja uma pessoa jurídica ativa, veja o cartão de CNPJ, informações públicas. Agora, querer que ele esteja regular a partir daí, no ano em que você tomou um serviço dele, é muito desproporcional. A legislação não pode ser interpretada, por mais que a literalidade venha assim, é impor a condição impossível para o sujeito passivo. Então, acho que nesses termos, eu acompanho a divergência da doutora Ideli. Conselheiro Caio. Só um complemento antes de continuar a votação, presidente. Só para ficar bem claro que o meu fundamento é completamente diferente da conselheira Lívia. Tá? Ela não me acompanhou pelas conclusões, né, mas são fundamentos completamente diferentes. Não estou afastando a legislação porque ela é irrazoável. Estou afastando por conta especificamente de como se processam as obrigações acessórias nessas circunstâncias
e o que induz o sujeito passivo contratante a entender que está contratando uma empresa regular. Conselheiro Caio. Mas pelo que entendi, A Lídia está pedindo para falar. é bem do caso concreto, ela está considerando exatamente o caso concreto, e eu estou considerando a legislação e eu aplicaria para outros casos, né? Essa é a principal divergência entre os nossos entendimentos. Conselheiro Caio. Lívia, vamos lá, porque eu acho que a gente pensa igual, né? Então, eu não quero votar que fique três vertentes, que dá muita confusão. Mas, então, considerando tudo que eu falei durante o processo, eu não estou dizendo que a norma é irrazoável, que isso é complicado. Eu acho que você me acompanha, né, mas no sentido de que, assim, a aplicação da norma tem que ser razoável, considerando outros dispositivos na sua interpretação, não podendo criar uma presunção absoluta. Então, é isso, né? É mais nesse sentido, porque daí, então, estamos alinhados. É razoável entre aspas nas minhas anotações, porque não é um termo adequado. Isso, eu acho, e não razoabilidade da norma, né? Razoabilidade da sua aplicação e da sua interpretação. Então, presidente, eu acho que eu vou na divergência da doutora Lívia, mas dentro de tudo aquilo que eu já falei bastante, né, nesse processo. Conselheiro Fernando Brasil, está nos ouvindo? Sim, presidente. Deixa eu só desligar e ligar a câmera aqui, que eu acho que às vezes está funcionando. Agora a gente lhe vê. Pois é. Eu, com a devida vênia, ao voto da conselheira relatora, compreendo porque o dispositivo está ali, né? Também não consigo fazer letra morta desse dispositivo. A situação do caso concreto, ela extrapola um pouco, né? Essa questão do CNPJ, a questão da escrituração, do argumento do conselheiro Matosinho de que, sei lá, o contribuinte está contratando em 2010. Pode ser que até o contribuinte tivesse escrituração de 2009, mas de 2010 quem está contratando não sabe como vai saber se ele está fazendo a escrituração desse ano, ou se ele vai entregar a declaração desse ano no ano seguinte. Fica bastante complicado. Então, eu também não consigo interpretar essa norma isoladamente, né? Mas nesse contexto, na situação específica do caso, em que o CNPJ, o contribuinte apresenta, traz a prova aqui de que o contribuinte está com o CNPJ ativo no site da Receita Federal, acho que é suficiente também para acompanhar a divergência, por hora, na linha da conselheira Edeli. Conselheiro Rosélio. Presidente, esse é um tema que eu gosto muito. Eu fiz vários estudos, mexi nisso a minha vida inteira, que é o mundo do imposto de renda. Aqui, na verdade, na linha do Dr. Caio, eu vou ser breve, que eu me cocei aqui para falar, esperei minha vez. Aqui, na verdade, você tem que ver esse dispositivo, parágrafo 2º, primeiro, deslivrando de algumas fiscalizações que dão a entender, muitas vezes, que a dedução fiscal é um benefício. Dedução fiscal não é benefício, é a regra. Qualquer despesa da empresa para empresa comprovada, ela é deducível. Por quê? Porque a materialidade do imposto de renda é tudo que entra e tudo que sai em prol da empresa. A legislação, para dar mais segurança, ela passa a regulamentar diversos tipos de dedução, mas muitas delas, inclusive, desnecessariamente. Então, esse dispositivo você tem que ter em vista o princípio da renda líquida e a regra geral de dedutibilidade, que é aquela coisa que, se a despesa é da empresa para a empresa, dedutível por natureza. Se a empresa, na forma de despesa, transfere patrimônio, que seria lucro dos sócios, e aí deduz via despesa de alguma coisa, que aí entra diversos tipos de doação, pagamento por serviços inexistentes, pagamento para sócio na forma de despesa, aí é a regra geral de dedutibilidade. E o que me chama a atenção aqui é que essa legislação de 64 é justamente porque, infelizmente, o mundo de propaganda era um mundo onde o próprio serviço era muito difícil de ser comprovado, e, infelizmente, era um meio que havia muita fraude, simulação, e até hoje a gente vê isso, principalmente em Lava-Jato, e lavagem de dinheiro por meio de serviços fictícios. E aqui a lei fala, mantiver a escrituração regular. Em nenhum momento ela fala que a fonte pagadora tem que comprovar a regularidade contábil, que aí seria até prova impossível.
e mantiver a escrituração regular, ao meu ver, cai na própria regra do 299. Aqui a operação foi acobertada por nota fiscal, que é um indício de uma regularidade na escrituração. E além do que, o principal ponto, como tocado por uma coisinha, houve o pagamento, o serviço foi comprovado porque estava lá o anúncio no carro, teve a transferência de dinheiro e a pó de cal é o CNPJ que estava ativo. Então, assim, não dá para você isolar tudo de renda, tratar isso como incentivo fiscal, como se fosse aquelas isenção, falar, o contribuinte não provou a regularidade de que aquela receita foi escriturada e oferecida pela tributação pelo prestador de serviço. Não, aí, desculpa, aí é tarefa da fiscalização. Então, eu também fico muito confortável de afastar a glosa e acompanhar a divergência da doutora Lívia e do doutor Caio. Presidente, é como voto. Conselheiro Matosinho. Presidente, diante da sua observação aí de que o meu participei do voto do paradigma, fui até olhar. E me chama a atenção aqui esse parágrafo final da exposição. O relator era simplesmente o Wilson Guimarães, né? O que o Wilson disser, a gente praticamente, imagina um novato praticamente de CAF, né? Não, o relator era o GNE. Não, o relator era o Wilson. O Wilson é o presidente. Era o presidente. O relator era o Carlos. É o GNE. É verdade, foi o GNE. Mas aqui, pegando o último parágrafo, em face das considerações, em termos presentes casos, completamente fundadas as razões apresentadas pela recorrente no sentido de pretender o reconhecimento da invalidade do entendimento exarado pelos agentes da fiscalização. Sobretudo porque, enquadrando-se a hipótese analisada nas específicas circunstâncias das disposições do apontado artigo, imperiosa verifica-se a diligência do contribuinte em relação à regularidade fiscal da empresa por ela contratada, sendo assim irregular o aproveitamento dos custos. Essa parte aqui, então, a regularidade fiscal. Ficou de uma maneira bem genérica. Nota-se claramente aqui que há um certo distanciamento, ou pelo menos não um detalhamento fático em relação a esse acordo, né? A despeito de eu ter acompanhado esse voto, eu acho que essa discussão aqui foi bem rica e produtiva, e eu acho que essa observação na linha da IDLI. Eu discordo um pouco da linha sustentada por Caio, no que diz respeito à tributação da renda como um resultado entre receita e despesa, por simplesmente, até porque as despesas não prescindem, para serem dedutíveis, da parte formal, da parte... tem uma série de requisitos que devem ser preenchidos para daí se chegar a um resultado tributável ou não de renda. O conceito de renda, para mim, ele acaba sendo construído a partir das diversas disposições da legislação, daquilo que pode, daquilo que não pode, daquilo que deve ser exigido, daquilo que não deve ser exigido. Então, senão a gente reduz o lucro a qualquer coisa que o contribuinte acrescenta como despesa ou receita, e o rédito é o resultado tributável obrigatório. Não vejo assim, né? Eu acho que tem uma discussão aí do IR-fonte, que daquela glosa das despesas até de corrupção lá da Lava Jato, que aquele advoga que acaba sendo uma despesa. Nessa linha, para mim, assim, né, o resultado ele passa a ser qualquer coisa que o contribuinte escriture. Então, passando ao largo dessa discussão, mas só pontuando, eu acompanho na linha da IDLI, acho que há que se ver aqui a regularidade fiscal. Me parece que, em que pese a redação da lei, que é de 64, o que mais se coaduna aqui é uma leitura de irregularidade fiscal que aparentemente existia, pelo menos formalmente, perante os cadastros da Receita. Diante disso, eu acompanho a divergência inaugurada pela IDLI. Conselheiro Alexandre Evaristo. Obrigado, presidente. Eu vou acompanhar a divergência da conselheira Lívia. Conselheira Rita. Acompanha a conselheira Lívia. Com qual conselheira você acompanha? Lívia. Divergência da Lívia. Eu vou acompanhar a relatora porque eu entendo que o legislador quis que o contribuinte contratasse alguém e verificasse a idoneidade dessa documentação. Não consigo ver a interpretação diferente. Se a lei ainda estava válida, se a lei é válida, eu não consigo afastar essa lei nem por nenhuma das duas interpretações de vocês. Então,
aqui temos, a rigor, temos o voto da Lívia prevalecendo, né? Porque temos 5 votando com a Lívia e 1, 2, 3, e 3 votando com e 3 entendendo, 2 e 3 entendendo como Edeli. Então, é negado o provimento por maioria, vencida a relatora, designada Lívia, para redigir o voto vencedor. Diga, Fernando. Eu acho que é só, na verdade, é 8-2, né? Então, vencida a relatora e a Adriana. Então, é negado o provimento por maioria. Mas, assim, para eu designar, eu vou ter que designar a tese vencedora, que é a da Olívia. E se um de vocês quiserem fazer declaração de voto, não sei, a Edeli quer fazer declaração de voto, é isso? Minha mãozinha levantada. No resultado, Edeli, Fernando e Matosinho pelas conclusões da divergência, e eu tenho que fazer declaração de voto. Vai que um dia isso aparece de novo. Eu fiquei ontem até altas horas vendo isso com dor de cabeça danada, nunca tinha pego, mas foi... Realmente não tenho como pensar diferente, assim, não consigo. Como falou o presidente. Diga, Fernando está com a mão levantada, Tozelli e Matosinho. Diga, Fernando não, Tozelli. Não, presidente, só para falar, se quiser, eu posso fazer o voto vencedor. Tá. Eu ia falar que esse tema é tão caro ao doutor Tozelli que acho que ele vai gostar de escrever, se ele quiser. Tá bom, então designado Tozelli. Matosinho. Apenas para evitar, assim, ficar fazendo declarações de votos um em cima da outra, se poderia ser consignado na ata que, no meu caso, eu e Fernando nos alinhamos à divergência suscitada pela conselheira Edeli, aí a declaração de voto Edeli já colocou, pediu para colocar os conselheiros Fernando, Edeli, Fernando e Matosinho acompanharam a divergência pelas conclusões. Tá, tudo bem. Todo lado da Edeli eu também. Bom, Tainá, vamos chamar o patrono do item. Vamos usar um intervalo só para começar a sessão da tarde, certo, gente? E aí a gente começa a sessão da tarde chamando o patrono. Então, vou dar um intervalo bem rápido, até 14h20, certo?